Olá meus irmãos, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Isaú e esse é o canal Isaú Souza. Eu recomendo para você que é casado ir lá assistir as nossas aulas do Família Cristã. É muito eficaz, é muito importante de todos os sentidos, principalmente se você estiver passando uma fase ruim no seu casamento. Assista essas aulas que vai somar muito na sua vida, tá bom? Eu gostaria de ler com os irmãos João 14 e 16, que diz dessa forma assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, na sua versão, né? Tá aí. A fim de que esteja para sempre convosco. João, Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo 16. Aqui é uma presença forte da Trindade, já para começo de conversa. Por quê? Porque aqui Jesus Cristo, ele vai pedir um outro consolador, ou seja, ele vai pedir outro com a mesma capacidade que ele diz: eu vou pedir outro consolador. Jesus está dizendo o quê? Que ele é o consolador. Então, se ele está dizendo que ele é consolador, então ele vai dizer o quê? Eu vou pedir outro. Eu sou consolador, mas eu vou pedir outro, porque eu vou para o Pai e ele vai mandar outro consolador para ficar com vocês. O interessante aqui é que você pode ver que aqui as três pessoas aparecem. O unicismo mesmo, nós vamos falar aqui um pouco. Não são três pessoas que formam um, como nós pensamos. Eles defendem que aqui é só Deus, né, que ele se passa por Jesus e se passa pelo Espírito Santo. Esse texto aqui, de João 14, 16, ele refuta isso aí. Por quê? Jesus ia falar para ele mesmo assim: ó, eu vou pedir a eu mesmo, para enviar eu mesmo para cá também. Então não faz sentido, né? A gente entende que quando Jesus diz aos seus discípulos, ele fala assim: ó, eu rogarei ao Pai, né, e ele vos mandará outro consolador. E não eu vou pedir a eu mesmo, que eu vou mandar outro consolador, que é eu mesmo para vocês. Entende que não faz sentido? Então, a Bíblia, ela é muito clara na doutrina da Trindade, porém é um assunto complexo, porque o nosso Deus é um único Deus. Então os três formam um. E eu vou explicar isso para vocês. Pelo menos eu vou tentar te mostrar com clareza aqui, tá bom? Há quem diga que estamos diante de três deuses. Não estamos diante de três deuses. Nós estamos aqui diante de um único Deus, né? Não um triteísmo, não três deuses aqui. Que a doutrina da Trindade, ela não compromete a unidade. Monarquianismo. Existe aqui duas versões do monarquianismo, surgido aí no segundo século, né? Seus defensores dividiam-se em dois grupos: os dinâmicos e os modalistas. Um Deus único, monoteísta. O mais famoso monarquianismo dinâmico foi Paulo de Samosata, bispo de Antioquia entre 260 a 272, que pregava o unicismo, né? E nós vemos nos dias de hoje pessoas que defendem a ideia do unicismo. Trindade e unicismo. Trindade o que é, né? De uma forma bem clara aí. A Trindade é uma doutrina baseada nas Escrituras que ensina um único e verdadeiro Deus subsiste em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Essas três pessoas possuem os mesmos atributos divinos. Quais são eles? Onisciência, onipresença, onipotência, onibenevolência e etc, né? Tem muitos outros atributos não comunicáveis de Deus. É bíblico? Obviamente sim. Sim. A Bíblia claramente ensina que o Pai é Deus, João 3,16, João 14, 28 e 1 Coríntios 15, 28 e etc. Que o Filho é Deus, Isaías 9, 6, João 1 e 1, Romanos 9, 5, Filipenses 2 e 5, 8, 1 Timóteo 3, 16, Tito 2, 13, 1 de João 5 e 20, etc. E que o Espírito Santo é Deus, Salmo 139, 7 e 8, Jó 33, 4, Atos 5, 3, 4 e 1, 1 Coríntios 2 e 10 e 1 Coríntios 12 e 7, Efésios 4 e 30, Hebreus 9 e 14, 2 de Pedro 1 e 21 e etc. Os três não são a mesma pessoa. Mateus 28,
19 e 20, Marcos 1, 9, 11, 2 Coríntios 13, 14, 1 de Pedro 1 e 2, embora sejam o mesmo Deus, Deuteronômio 6 e 4, Gálatas 3 e 20, 1 Timóteo 2 e 5, 1 Coríntios 8 e 4, Efésios 4 e 6, são 3 em 1, 1 de João 5 e 7. O que é unicismo? Resumidamente, unicismo ensina que há um só Deus e que Jesus é Deus, porém o unicista deduz que Jesus é Deus em sua totalidade. Isso é, Jesus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mais ou menos assim, como um ator, né? Como já disse no decorrer da aula, que ele vai lá, nesse momento que ele está sendo Jesus, ele não é Deus, e no momento que ele está sendo Deus, ele não é Jesus. É como um ator, né? Os unicistas creem que no Velho Testamento Deus se apresentou como Pai. No Novo Testamento, o Pai se faz carne e se apresentou como o Filho. Após a morte e ascensão de Jesus, Jesus se fez Espírito Santo. Ou seja, quando Jesus foi assunto ao céu, ele já deixou de ser Jesus e agora é o Espírito Santo. E se apresenta agora aos fiéis como o Espírito Santo, né? Assim, essa doutrina nega a Trindade. Para os unicistas, não há diferença entre Pai, Filho e Espírito Santo. Todos eles são o mesmo Deus e a mesma pessoa. É bíblico? Obviamente não. A Bíblia claramente ensina que Deus é uma Trindade, ou triunidade. Isso é, que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, e que o Espírito Santo é Deus, mas que eles três não são a mesma pessoa, embora compartilhem os mesmos atributos divinos. A evidência bíblica mais forte contra o unicismo é o relato do batismo de Jesus, que evidencia que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas. Jesus subiu das águas, e o Espírito Santo desceu como pomba sobre ele, e o Pai falou dos céus. Marcos capítulo 1, versículo 9 ao 11. O unicismo é uma heresia e precisa ser expulso do meio cristão, pois não é bíblica. Então, com base nessas referências que eu passei aqui para vocês, ou seja, é um trecho da aula, resumidamente, que fala claramente, vai dizer claramente o que é unicismo e o que é a Trindade, o que tem base e o que não tem, o quem é pessoas e o que não é. Então nós aprendemos que a Trindade se trata de pessoas distintas, mas com a mesma essência. Deus abençoe cada um, Deus abençoe seu dia e que você venha dedicar a palavra do Senhor, venha mergulhar profundamente, porque conhecendo a verdade liberta. E que Deus continue com cada um de vocês.